filha, tua casa, seu casamento, seu genro, suas noras. Deus, que enquanto ela estiver levando a palavra, que o Senhor esteja trabalhando em favor dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz, queridos. Eu estou em casa, né? Eu sei que, gente, eu estou igual a pastora Ailton. A gente não quer usar óculos, mas tem hora que tem que se render, né? Vou pôr óculos aqui para me enxergar um pouquinho vocês mais longe. Graça e paz. Eu acredito que todos me conhecem, se não a maioria, né? Mas, para quem não conhece, eu me chamo Gislaine. E essa história que a pastora Ailton contou, que dia que você teve o sonho, pastora? Sexta para sábado. De domingo para segunda, eu não tive um sonho. Eu falei que foi uma visão, né? E Deus não é Deus de confusão. E tudo que Deus faz, Ele revela antes, né? Como o Senhor diz na sua palavra em João, Ele revela antes os seus profetas. Porque Deus nunca nos quer pegar de surpresa. Então, Deus sempre vai falando conosco. Mas tem hora que a gente quer ir para o outro lado, Ele volta para cá. E foi bênção, né? Foi um tempo precioso. E a pastora convidou para compartilhar uma palavra nessa noite com vocês. E o motivo que eu fui lá, né? Dentro de tantas coisas que nós compartilhamos, eu falei um pouco sobre o orgulho, né? E há um tempo o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, e muitas vezes nós pensamos que nós não somos orgulhosos. E nessa noite aqui, nós estamos ministrando sobre libertação, amém? E libertação transcende muito mais do que impor. Oh, minha amiga linda, beijo, estou te vendo. Transcende muito mais, às vezes, do que uma imposição de mãos sobre as nossas cabeças. Mas ela transcende, na realidade, um joelho prostrado diante de Deus e um coração quebrantado. E em algum momento, Jesus, ele ouviu do Pai um comando que ele precisava passar por uma cidade. E aqueles que seguiam Jesus questionavam. E ele disse, necessário é passar em Samaria. Sabe que existem momentos que nós não queremos passar ou voltar em lugares pelos quais nós passamos? A pastora disse que eu nunca saio daqui. Eu nunca saio mesmo, gente. Porque ela é minha mãe. E o sonho que nós tivemos foi sobre isso, sobre mãe. Nós podemos ser mães de ventre, naturalmente. Nós podemos ser mãe de coração, porque nós escolhemos aqueles que nós adotamos no nosso coração. E nós também podemos ser mães espirituais. Eita, Deus está mudando tudo. Eu trouxe tudo escrito aqui, mas amém. E como nós, naturalmente, possuímos uma família de origem da qual nós viemos, e um dia nós vimos aqui a mãe falando testemunho do casamento do filho, amém? Oi, minha amiga Karina! Glória a Deus, gente, eu estou vendo as amigas aqui, né? Nós precisamos deixarmos a nossa família de origem para seguirmos um novo caminho que Deus está nos conduzindo. Porque a nossa família de origem, na realidade, ela deixa de ser nossa família. Calma, vamos botar as pedrinhas aqui. E quando nós construímos uma aliança com o nosso cônjuge, com o nosso marido, nós nos tornamos agora uma nova família. E a nossa família de origem? Ela continua nossa família, mas agora ela se torna parentela. Porque o Senhor diz, deixa o pai, deixa a mãe, se une à tua mulher, né? E aí nasce essa nova família. É necessário esse desligamento. E eu costumo dizer que não existe o espiritual e o natural. Na realidade, o natural, ele traz a revelação tangível aos nossos olhos, aquilo que nós não compreendemos espiritualmente. Então, Deus é um Deus de didática, que Jesus amava ensinar sobre parábolas. E o que eram parábolas? Eram histórias dentro do contexto que aquelas pessoas viviam, de forma com que aquelas pessoas entendessem a grandeza da revelação do reino de Deus de forma simplória, dentro do contexto que elas vivenciavam, né? Então, vocês sabem que por muito tempo, quantos anos, pastor? Meu Deus, tem muitos anos, né? Muitos anos que a gente está junto, né, pastora Julieta? Então, são minhas duas mães. E diante de uma situação, eu não sei você, mas a minha mãe diz que a tempestade vem para todo mundo. Tem hora que vem uns ventos assim que a gente pensa, meu Deus, por onde que eu vou? Né? E às vezes a gente, por vergonha,
e vamos dar nome às coisas, como eu falei para a pastora Ailta. Vamos nomear verdadeiramente os nomes que são verdadeiros? Vergonha, e antes da vergonha, o orgulho. Às vezes a gente está passando por situações que a gente pensa que eu não quero falar sobre isso. Eu não quero, sabe? Eu quero. E diante de muitas vezes problemas que nós enfrentamos, a primeira atitude que nós temos é o quê? Se isolar. E a palavra de Deus diz que aquele que se isola, amados, ele procura os seus próprios interesses. E nós estamos nessa noite num culto de libertação. E a libertação, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mais ou menos, se eu ver quanto tempo, uns 3 anos mais ou menos, pastora, que foi a última vez que eu tive no culto de mulheres, que estava na liderança, e eu saí daqui. E eu estou contando isso, porque eu já fui e obedeci ao Senhor, porque o Senhor estava tratando. Nunca houve nada entre nós aqui, nem entre vocês. Amém? Sempre fiz parte dessa casa, mas por orgulho e vergonha. Naquele último culto de mulheres, onde eu entreguei a liderança de mulheres nessa igreja, eu simplesmente saí. E saí de uma forma indigna, porque eu falo e ensinei aos meus filhos o que eu aprendi da minha mãe. Filha, desde pequena, aprenda a entrar e a sair dos lugares, deixando sempre, filha, as portas abertas. E não te interessa o que fizeram com você por onde você passou. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram. Porque cada um só dá o que tem. E desde que eu saí, eu fiquei com isso no meu coração. Não saí de uma forma, não saí em desobediência, não saí brigada. Não saí, a minha vida é um livro aberto para todos. A pastora tem que trancar a minha cortina, porque ela vê a minha casa. Né? Mas é coisa de mãe e filha, né? Essa coisa da mãe, né, trazendo. E aí o Senhor falou comigo. Na sexta, não foi, pastora? Foi sexta, pastora? Foi sexta à tarde. Foi sexta. E aí o Senhor, troquei a roupa 4 vezes, calcei a sandália que eu queria calçar, a sandália da humildade, mas Deus queria me ensinar algo. Antes de tu entender a humildade, a gente precisa quebrar esse orgulho. Saí do elevador, voltei e calcei um sapato, que é o segundo que a minha amiga me dá, a Vitória. Sapato caríssimo, lindo, nunca tinha sido usado, e eu calcei esse sapato. Mal sabia eu que aquilo que o Senhor tinha falado comigo, havia falado com ela, que era para não ter dúvida. E aí eu entendi, sabe, queridas? Não existe como uma árvore plantada num lugar. Foi nesse lugar, né, que hoje vocês veem aqui essa igreja linda, né, pastora? Onde Deus usou a vida da pastora Ailta, da pastora Julieta, né, para realizar o nosso casamento. Você lembra, né, Rô? Das antigas, que isso aqui nem existia, né? E a gente vê isso, né? Foi aqui aonde Deus me plantou, foi aqui aonde Deus me alimentou, foi aqui que Deus levantou mães, mulheres. Eu era só uma menina para me instruir, para me ensinar, para me corrigir, né? E eu falo, pastor, eu não quero isso. Eu não quero, mas não é como a gente quer. Não é o que a gente quer. E quando a gente diz não, a gente está deixando o nosso ego falar. E a gente está... Eu pedi para trazer 2 cadeiras. Cadê a Fran? Fran, amiga, onde que tu tá? Ela tá por aí. Qualquer coisa, fica aí com essa malinha aí. A pastora vai dizer essa coisa. Profeta tem umas coisas doidas, gente. Tem uns negócios assim doidos, né? Mas amém. E falando sobre isso, e eu não posso falar sobre orgulho se eu ocultar isso. Sabe, quando Davi, todos os homens estavam na guerra, que ele devia estar na guerra, ele estava lá sobre a cobertura dele, fazendo o que não era para fazer e olhando o que não era para olhar. E aí ele viu uma linda mulher e ele desejou essa mulher. E sabe o que ele fez? A gente conhece essa história. Ele mandou o seu marido para a frente de guerra para ser assassinado, para pegar aquela mulher. Ele era rei, ele tinha todas as mulheres e não sei quantas concubinas, ele podia ter todas as mulheres que ele queria. Mas ele desejou aquela mulher.
E aí a gente sabe um pouco sobre esse desfecho, até que a gente vê o juízo de Deus vindo sobre a casa de Davi, mas Deus precisou levantar um profeta para ir confrontar aquele rei. Né? E ele vai contando ali uma parábola. Olha, rei, um homem tinha muitas ovelhas, mas tinha um que só tinha um. E aí aquele homem foi lá, matou e pegou a única ovelhinha. Diz, quem é este filho de uma mãe, como diz lá no Ceará, que eu quero fazer justiça? E o profeta diz, e pois não é tu mesmo? Ou seja, ele pensava que ocultaria aquilo, estava orgulhoso, porque ele conseguiu aquilo que ele tanto ansiava. Gente, eu não ia falar nada disso, Senhor, mas amém. Ele estava regozijando em si mesmo, se enaltecendo em si mesmo, porque ele havia conquistado algo que ele desejou. Mas enquanto ele ocultou aquilo, né, disse que os seus ossos apodreciam como câncer. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Né? Eu estou fazendo a analogia do que eu expus aqui. Falei que eu realmente saí e eu disse que eu não volto porque eu amo essa casa, eu amo cada um de vocês. Sabe? Vocês sabem disso, né? Então eu dizia, eu não posso, porque não dá para cochilar em 2 lugares. Uma árvore não pode ficar com a raiz lá e no outro lugar. E o Senhor disse, filha, não tem como avançares no que eu tenho contigo, se tu não voltares para onde te plantei, reconhecer, porque é difícil, queridos. É difícil você reconhecer. E quando a gente fala de orgulho, o orgulho não começou na terra. O orgulho começou aonde, queridas? No céu. Com Lúcifer, um anjo de luz. E deixa eu te falar, e Lúcifer não era qualquer anjo. Ele era um querubim ungido, diz ali em Ezequiel, cheio de pedras preciosas. Lúcifer, ele liderava o ministério maior que pode existir, porque Jesus, ele diz lá em João, que o Senhor, o Deus, o Altíssimo, ele procura o quê? É crente. Ele procura verdadeiro. Se ele procura verdadeiro é porque tem gente que é falsa, que pode passar por verdadeiro. Concorda? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como se ministra a adoração a Deus? Não é através do louvor, da música. Lúcifer era um líder, queridos, lá na congregação dos céus. Ele estava diante da face de Deus. Mas sabe que Lúcifer deixou entrar no seu coração. Ele não foi de uma vez, ele foi matutando esse pensamento e ele dizia, eu. Você conhece alguém que fala sempre eu? Eu tenho medo de quem fala eu, porque eu tinha uma colega de trabalho, gente, eu me arrupiava todinha. Ela tinha uma necessidade de dizer eu. Tadinha, mas ela não tinha consciência de que ela falava isso. Ela não tinha essa consciência. O eu é o egocentrismo. Sou eu no centro. Sabe que você não faz nada sozinha. Se você faz alguma coisa é porque a graça de Deus ela está sobre a sua vida e te capacita a você fazer algo. E Deus é tão bom que não nos permite fazer algo só. Que é exatamente para isso. Porque senão, meu Deus do céu. E aí a gente viu o que aconteceu. O problema de Lúcifer, queridos, sabe o que foi? É que ele recebia a luz de Deus e ele brilhava. A luz não era dele. A luz era de Deus que resplandecia nele. Aí ele começou a se achar muita coisa. E ele diz, eu. 5 vezes ele cita em Ezequiel relatado, eu subirei, eu estarei acima das estrelas do céu. O meu trono, o eu. Ele esqueceu que o brilho não era dele. Que o brilho nada mais era do que o reflexo da glória de Deus que resplandecia sobre ele. E aqui me traz algo muito poderoso para a minha vida. O que é que isso tem a ver, Will? Tem tudo a ver. Porque quando Deus nos planta em um lugar, quando Deus nos coloca sobre a autoridade de um líder, para cuidar, nos instruir, para nos discipular, para nos treinar, sabe? A gente não pode ter atitude como Lúcifer. Aqui não existe isso,
né? Eu prego melhor do que a pastora Hilta. Ela não está vendo, ela não está me dando oportunidade, ela não está conseguindo ver. Não, eu não quero ir lá no Ministério de Intercessão, ninguém me vê, não. Não, eu quero o microfone, eu quero liderar, e eu quero pregar, e eu quero, e eu quero, e eu quero. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus. Quanto você quiser, querida, você não vai. Porque a obra não é da pastora Hilta, a igreja não é da pastora Hilta, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. E Ele levanta e Ele unge fora dos olhos dos homens. Quando você ver algo diante do altar, os seus olhos é porque Deus já fez lá. Porque já passou lá. Então, essa história do sapato, não queira calçar um sapato que não cabe no seu pé. Seja você autêntica, na essência que Deus te fez. Né? E a gente vê que aí entrou essa questão do orgulho. Em Provérbios, eu quero ler nessa versão a mensagem, que é o texto base. O título da nossa mensagem, nem falei, misericórdia, Jesus, eu falo demais, meninos. O orgulho cega, mas a humildade, ela liberta. Eu não sei você. Quando eu penso em libertação, eu venho de uma cidade onde foi a primeira cidade a libertar os escravos. Ainda hoje existe aqueles bustos de escravos com as suas correntes. Eu penso em quebrar correntes. Libertação é literalmente quebrar corrente em cativeiros que você está. Eu não sei em que cativeiro você está. Talvez você esteja em cativeiros no cárcere da sua alma. Talvez você esteja num cativeiro por ocultar algo que você pensa que você esconde dos homens, dos seus líderes. Mas deixa eu te falar. Daquele que tudo vê. Não podemos nada esconder. E ele diz, olha, queridos. Não há nada no oculto que eu, o Senhor, não traga à luz. É questão de tempo. Então, eu creio que essa noite é uma noite de conserto. Eu creio que essa noite é uma noite onde Deus quer realinhar os nossos corações. Eu creio verdadeiramente que nessa noite é noite de Deus quebrar correntes. Pastor, e foi um despedaçar, queridas, que tu não tem noção. Quando eu cheguei na minha casa, que sentei no sofá. Só Deus nos céus poderia fazer o que Ele fez. Eu sentei no sofá. E o Senhor disse, está vendo, filha? Sabe o sacrifício que eu quero, filha? Obediência. Porque tu me obedeceste, porque tu desceste, né, a posição que eu te falei. Eu manifesto a minha justiça na sua vida. Você não precisa se mover, porque Ele faz o reboliço e Ele transforma. Então, Provérbios, meninas, então nosso título é o orgulho cega, mas a humildade liberta. Queridos, é difícil a gente baixar. E depois que a gente passa assim dos 30, passa a baixar, se não fizer musculação, para levantar o negócio é difícil, não é verdade? Então, humilhação fala de quebrantamento, fala de uma posição inicialmente de ouvir, descer para o coração e tomar uma atitude. Porque ficar só aqui na cabeça não adianta, não. Saber, eu falo para meus filhos, não é suficiente. Tu pode ser o maior gênio, mas se tu não praticar, o que tu sabe não vale de nada. Então, Provérbios 18 diz assim, primeiro vem o quê? O orgulho. Depois do orgulho, a queda. E quanto maior é o ego, maior é o tombo. Meu Deus do céu. Ou seja, quanto mais você tentar subir, num lugar que você não deve ir, meu amigo, a queda vai ser maior. Então, nessa noite, eu creio que Deus, Ele está tratando aos nossos corações. Eu não sei em que altura você está, talvez você ainda nem começou a subir, e talvez essa palavra seja vacina para você. Mas talvez você já subiu no lugar que essa palavra, na realidade, hoje para você é remédio. Porque quem precisa de remédio é quem está doente. Amém? Quem precisa de cura.
Então, antes da queda vem o quê? O orgulho. E essa não é apenas uma frase sábia de Salomão de Provérbios, mas é uma revelação espiritual. Porque o orgulho é o primeiro pecado da existência, como eu falei. Lembra lá de Lúcifer? E aí disse que ele caiu sobre a terra. E a gente vai ver em Gênesis que a terra estava sem forma, vazia, estava um caos. E Deus veio trazer a ordem sobre a terra. E quem estava lá junto, na primeira casa, com a primeira família, que tentou do mesmo jeito. E detalhe, olha aí o poder da associação e da influência. Lúcifer, não se contente de cair só, ele trouxe com ele, juntamente na sua queda, uma terça parte dos anjos também com ele. Caiu com ele. Ou seja, meus queridos, você nunca vai cair só se você andar orgulhoso ou com um orgulhoso ao seu lado, porque vai sair levando todas as coisas. Então, aí veio para o Éden, e aí cochilou aonde? Cogitou no ouvido de quem? De Eva. E a gente sabe o desfecho disso, né? E aí, dentro do orgulho, existe algo que dentro da psicanálise a gente chama de transferência. A transferência já estava lá em Adão. Adão culpou o próprio Deus, mas foi o Senhor que me deu essa mulher. O problema é teu, porque tu me deu essa mulher, o problema não é meu. Adão já tratou logo de transferir a responsabilidade que tinha sido lhe conferida por Deus para o próprio Deus. É doido uma pessoa dessa, né? Afrontar o próprio Deus e dizer que foi problema do Senhor que me deu essa mulher. E aí ficou esse jogo. Não, aí foi a mulher, aí foi o homem, aí foi a serpente. Aí a serpente, eu não sei se ela falava, se ela podia se defender, né? E a gente já sabe todo o desfecho disso aí. Então, todo o orgulho, ele antecede o quê? A uma queda. Então, quanto maior é o teu orgulho, pode ter certeza que se você não se prostrar e reconhecer isso, maior é a sua queda. E como a gente trabalha, né? Eu tenho um trabalho com famílias e pesquisando sobre essa questão dos relacionamentos familiares, ajudo um grande amigo meu, pastor Rogério, que trabalha com pessoas em condições de adicção e vulnerabilidade de rua. Inclusive, ele mesmo tem um primo que há mais de 38 anos vive nessa condição de adicção e vulnerabilidade de rua, começando a estudar e ajudar, e olhando pesquisa, o que faz, na realidade, queridos, alguém deixar a sua casa, a sua família, e ir para uma condição de vulnerabilidade, de vício e de rua? É desemprego? Também. Mas a pesquisa mostrou que a primeira e maior causa que leva alguém a deixar a sua casa para se amoldar a adicção e a condição de rua são a incompatibilidade, a dificuldade relacional como família dentro de casa. Então, eu quero dizer o quê? Por causa do orgulho, casamentos são destruídos. Por causa do orgulho, o marido trai a mulher trai o homem, o filho trai o pai trai o filho. É por causa do orgulho, muitas vezes, que a pessoa ela abandona o seu emprego, que ela é demitida. É por causa do orgulho. Esse foi o primeiro, sinalizador de um princípio de uma destruição e de uma queda. É o orgulho. E eu tenho aprendido com o Espírito Santo, filha, se você não se preocupar em ter razão, mas se você entregar nas minhas mãos o domínio e o governo que fala da vontade soberana de Deus sobre a sua vida, eu te faço justiça, tu não precisa abrir a boca, porque a minha graça, ela te é suficiente. A minha graça te basta. Sabe que muitas vezes nós precisamos selar os nossos lábios quando a gente tem vontade de falar um tanto de coisa, mas eu estou certa. Jesus estava errado, queridas, amados. Jesus estava errado? O que ele havia feito para merecer? Nada. Mas disse que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Meu Deus. E aí, amém, Espírito Santo. E aí, quando a gente pensa em ministério, em
ter vida com Deus, não tem como nós dissociarmos família. Porque o primeiro padrão de família, o primeiro casamento que existiu em toda a criação, não foi o casamento de Adão e Eva lá no Éden, não. Foi o casamento de Cristo com a sua igreja. E deixa eu te falar qual é o padrão do casamento de Cristo com a sua igreja. Uma igreja prostituta, uma adúltera, uma interesseira, que foge, mas ele ama, ele não desiste. Ele não desiste que ele foi capaz de entregar todo o seu sangue por amor a essa mulher, a sua igreja, a sua noiva. Mas hoje, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, ele não quer mais essa igreja, essa noiva prostituta. É duro a gente ouvir essa palavra prostituta, né? Porque a prostituta, queridos, sabe? Já fiz evangelismo junto a essas mulheres e as pessoas têm o falso ledo engano de que é uma vida fácil. Fácil? Você já parou para sentar com essa mulher com o ouvido não julgador e ouvir o que levou essa mulher a estar nessa condição? Você não sabe, não é fácil. E aquelas mulheres, elas se submetem, cegas por Satanás, a venderem os seus corpos, muitas vezes, por um pedaço de pão para saciar a sua fome naquele dia. E Satanás mente na mente delas: você não serve para nada, você é um lixo, você só sabe fazer isso. Eu tive a tristeza, né? Uma mulher de quase 70 anos numa vida dessa. E eu disse: minha filha, ela foi falando tanta coisa, eu falei: meu Deus, minha filha, a senhora tem idade para ser quase minha avó. Minha filha não sei fazer nada, só sei fazer isso. Eu digo: isso é mentira do Satanás. E tantas coisas. E ela disse: mas eu nem sou digna de Deus. Eu falei: mas você é tão digna que Deus fez. Eu vim aqui para falar para você o quanto você é importante. Então, a prostituta, ela se vende por algo para saciar a sua necessidade. A gente sabe que hoje tem outros níveis, né? Que não é só essa que só se vende por um prato de comida, né? Porque as coisas estão assim tomando uma proporção horrível, mas isso é bíblico, né? Enquanto a adúltera, ela já não precisa vender o seu corpo por dinheiro, né? Mas ela diz, a Bíblia em Provérbios diz que a adúltera fica à caça das presas preciosas. Então eu aprendo aqui que ela não quer qualquer homem, ele não quer qualquer mulher. Eles procuram, os adúlteros, a caça preciosa. O que é precioso tem valor e não preço. Tem valor. Então sejamos vigilantes. Meu Deus, eu não ia falar nada disso, Jesus, mas amém. Sejamos vigilantes sobre aquilo que tem pairado nos nossos corações e nos nossos pensamentos, e a gente é orgulhoso querendo ocultar isso. Mas hoje é noite que Deus quer trazer libertação. Porque você talvez esteja em cárcere, aí, na sua mente, no seu coração e talvez no seu próprio corpo. E nessa noite Deus quer trazer libertação. Porque muitas vezes as doenças que nós carregamos no nosso corpo, ela não está falando muitas vezes, ela está gritando: acorda, acorda e faz algo antes que a morte. Porque no espírito já chegou, na tua alma já chegou, antes que ela chegue sobre o teu corpo. Então é importante a gente atentar isso, porque o orgulho, né, ele não aparece como maldade, mas ele aparece disfarçado de força, de razão, de proteção. Eu costumo dizer que ele parece como esse casaco. Eu estou vestida com um vestido aqui, certo? Meu corpo está coberto, mas sobre esse vestido eu trouxe uma outra indumentária que vem sobre esse vestido que eu estou. Ele está me recobrindo. Muitas vezes o orgulho é essa couraça que nós utilizamos para esconder, muitas vezes, as lepras que nós carregamos no nosso corpo. E é muito fácil a gente ser bênção de Deus, nós sermos homens e mulheres de Deus nesse lugar chamado igreja, aonde todo nos vê, mas de longe.
Mas eu quero saber se sou bênção, homem e mulher de Deus, dentro da minha casa, quando eu fecho a porta da minha casa e vivo a minha vida comum e ordinária com a minha família. E aí, talvez, nessa noite, seja uma noite de nós voltarmos para nós mesmos. E sondarmos, assim como Davi disse, sonda-me, ó Deus, o meu coração. Porque muitas vezes, querido, o nosso coração, ele é enganoso. Ah, mas meu marido fez aquilo. Aí você começa a cogitar de achar que ele é merecedor de você pagar na mesma moeda que ele. Você não precisa descer a esse nível. Você está no nível superior. Você está no nível superior, sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Você não precisa descer a esse nível. Então a gente falou sobre a queda de Lúcifer, a gente falou sobre a queda de Adão. Mas graças a Deus que Deus não desistiu de nós. E a gente poderia falar por muitos outros personagens na Bíblia. Nabucodonosor, gente, quem lembra? Quando ele começou no seu reinado se exaltar tanto, o que aconteceu com ele? 7 anos pastando, comendo capim sobre orvalho molhado. Até que naquele 7º ano, diz a palavra de Deus, que ele levantou os seus olhos aos céus e ele reconheceu que nada ele era. Que o Senhor era Deus, o Altíssimo. Sabe? Então, isso é muito importante. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Então, para que a gente possa vencer na realidade o orgulho, nós precisamos voltar à humildade. E hoje eu vim com essa roupa, porque o Espírito Santo vai com essa roupa. Eu vinha com outra roupa. A pastora vinha com aquela roupa. Eu ia ser obediente, eu vinha com a roupa de sexta-feira. Ele disse, vai não. Aquela roupa foi aquela roupa. Hoje tu vai com outra roupa. Eu disse, e o que é essa roupa aqui? Vocês conseguem ver a cor da minha roupa? Bege lembra o quê? Água, grama ou terra? Terra. Aí o Espírito Santo foi e disse, né? Humildade nos faz voltar aonde? Ao pó. Do pó fomos formados. Lembra lá que o Senhor, Lúcifer, disse que queria, ele não disse que queria ser maior do que Deus. Ele disse que ele queria ser igual a Deus. Então o problema não é ser só maior, não é ser menor. Você não queira ser menor ou maior daquilo que Deus te formou. Aceite ser o que Deus te fez. E aí a gente vê que Deus, na realidade, quando Ele colocou a terra em ordem, e Ele vem criar o homem, Ele pega do pó da terra. E Ele começa a modelar como um artesão o homem com as suas próprias mãos. Quem concorda que até então era só um bonequinho de barro? Vocês concordam? Ali então era só um bonequinho de barro. Até que Deus sopra sobre as narinas desse boneco de barro o seu próprio fôlego de vida. E aí aquele bonequinho de barro passou a se tornar o quê? Uma alma vivente. Com a centelha da fagulha do Espírito de Deus. Porque o homem só se torna completo quando ele entende a revelação da necessidade de reconhecer o Filho de Deus. Porque o primeiro Adão errou, mas Deus não desistiu, enviou Adão perfeito, segundo Adão, que pisaria a cabeça da serpente, esmagaria essa cabeça. Isaías fala sobre a vinda de Jesus, que o governo, o reino, estaria sobre os seus ombros. Sabe? E aqui, para mim não me perder muito nos meus pensamentos, Deus nos fala de onde nós viemos. Quem nós pensamos que somos? Nós só somos algo, queridos, e nós só falamos algo por causa do Senhor. Então celebre a forma que Deus te fez. Eu queria até cantar com Marlene, queria ser maestra, ministra de louvor, mas misericórdia, se eu abrir minha boca aqui para cantar, vocês vão todos embora. Aí eu queria pregar, profetizar, igual a pastora Ailton. Mas Deus fez ela única desse jeito. Também posso profetizar, mas do meu jeito. Porque Deus me fez assim. E a gente precisa celebrar o que nós carregamos
E celebrar o que o outro carrega, porque eu preciso do que ela tem. Eu preciso da doçura, da meiguice da pastora Julieta, gente. Né? Então, a gente precisa um do outro. Eu preciso do conhecimento de outros irmãos. Porque senão, minha filha, vinha aqui, eu fazia tudo sozinha. Mas Deus não quer que a gente faça tudo só. Ele quer nos lembrar de quem nós somos. Podia ter feito só Adão. Fez a mulher, porque o negócio é bom. Né? Então, nós precisamos lembrar que nós somos feitos do pó. E a palavra humildade vem do humus, do pó. É por isso que a gente não pode esquecer de onde a gente veio e para onde a gente vai. Hoje, né, eu ainda sou do tempo, eu não sei vocês, que quando ia para enterrar um ente querido no cemitério, ainda cavava 7 palmos de terra. Quem lembra disso? Que cena horrível, gente. Eu me lembro de ver ali descer o caixão, e aí vinha aquele escoveiro com aquelas pás, jogando a terra no caixão. Gente, que coisa triste você ver a terra vindo ali. Hoje já não tem tanto isso, né? Hoje o sistema é diferente, hoje já tem outras formas de incineração, tem o que eles chamam de caixas, né? Que já não desce mais, mas ficam ali. Então isso nos remete o quê? Vai voltar. Seja lá da forma que for, se vai virar cinza, vai virar pó, vai virar... Tudo vai voltar para o princípio do que veio, né? E eu falo assim, sabe onde é bom você ver que você... Qual o seu valor? Porque, queridos, a esse lugar, a sepultura, todos nós um dia vamos descer se Jesus não vier nos buscar ainda no arrebatamento, sem vivenciarmos a morte mesmo no nosso corpo, né? Então... é importante a gente lembrar disso. E Isaías 9 fala sobre isso, né? Sobre o que o governo estava sobre Jesus. E governo, queridas, né? Fala de quê? Reino, na realidade, governo, né? Fran, traz aí. Fran já ia saindo. Pastor, eu posso montar aqui, que o Espírito Santo mandou trazer eu aqui. Fran, olha só. Tem 2 cadeiras aqui. Quando eu era professora, meus alunos, aí eu gostava de ensinar com dinâmica. É para cá, vem para cá, Fran. Nós vamos montar 2 aqui, que eu quero que vocês entendam bem, que é de uma forma clara, que a gente às vezes não consegue ver. Meu Deus, a Fran vai dar a volta. Fran está tão leve, dá para tu subir aqui, amiga. Amém, irmã. Olha a hora, 8 minutos, já está acabando. Que o governo estava sobre ele, o governo fala sobre reino também. E aí, muitas vezes, sabe, queridos, nós estamos diante de muitos reinos, de muitos altares. Muitos altares que, às vezes, a gente não consegue ver, sabe? Deixa eu falar aqui no particular com a Fran, só um minutinho, tá? Ouviram tudo, gente? A pastora está vigilante. Que é que essa menina está aprontando, né? Mas eu quero que vocês vejam isso. Porque quando a gente vê aquilo que a gente ouviu, que essa imagem fique gravada no seu coração. A gente falou aqui sobre orgulho. Orgulho fala de ego. Tem muita gente com seu ego ferido. Com os seus altares e os seus tronos e os seus reinos e os seus governos. E quando a gente pensa em reino, ele está, na realidade, atrelado a algo territorial, território, pessoas, culturas e domínio. Mas o reino de Deus, por meio de Jesus Cristo, ele também envolve território, pessoas, cultura. Mas, além disso, o governo também, assim como o reino natural, porque nós sabemos que nesse mundo jaz o maligno, e existe um governo que influencia o mundo, que é aquele que caiu, que já não é mais Lúcifer, anjo de luz, mas que é Satanás. E a gente tem visto como ele tem feito nesses últimos tempos, isso é bíblico e vai se cumprir sobre a terra. E ele também tem os seus súditos, os seus filhos. Ele também é pai.
Em João é dado a Satanás a paternidade. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se está tendo morte, se está tendo roubo, está tendo destruição, atenta. Atenta. Porque muitas vezes a gente está devaneando, está alheio. A gente está indo, sendo moldado pela cultura do mundo. Mas não tem nada não. O que tem? Eu vim para a igreja com aquela calça vácuo, um decote, algo assim, tem tudo a ver. Isso é a cultura do mundo, queridos. Há um tempo atrás a gente conhecia uma mulher de Deus pelas suas vestes. Antes das vestes era o seu cabelo. A gente não pode permitir que a cultura do mundo ela venha para dentro do corpo de Cristo. A gente não pode permitir, queridas, que nós, mulheres de Deus, santas, sim, você não é aquela santa lá de gesso, não. Você é santa porque Jesus derramou o seu sangue e te separou. Santo quer dizer que foi algo que foi separado para um propósito. Deus te separou para você manifestar a glória de Deus sobre essa terra. Você não é todo mundo, você não senta em qualquer mesa, você não anda com qualquer pessoa, você não se associa com qualquer pessoa, você não fala o que os outros falam, porque você é diferente. Porque se não tem diferença entre você e o outro, tem algo errado. E aqui a gente está vendo esse trono, que muitas vezes, aqui tem 2 governos. Pode pôr aqui, amiga, a bacia no chão. Aqui a gente estou trazendo para vocês 2 governos. Esse governo aqui é quando eu digo assim, Senhor, não a tua vontade. Vocês nunca falaram isso, mas eu já falei. Aí eu pegava aqui o cetro do governo, do mundo, que diz assim, não é o cristocentrismo, é o egocentrismo. Eu sento aqui na cadeira, eu digo, não quero fazer. Não vou, Senhor. Igual criança birrenta. Não quero fazer. Foi isso, pastor Ailton. Senhor, eu não quero. Vai outro, eu não quero. Querida, sai desse trono. Levanta dessa cadeira, filha. E vai para a cadeira aonde verdadeiramente você precisa matar o teu ego. Sabe, quando alguém te fala algo, aí você quer revidar, você está aqui nesse trono. Com o cetro querendo fazer a sua própria justiça. Está pensando o quê? Está pensando o quê? Falou isso? Oh, misericórdia para mim, mas juízo para você. Acho que aqui não existe isso, graças a Deus. Aí você está sentando nesse trono. Mas Deus, nessa noite, nos chama para nós nos assentarmos sobre um outro trono. Efésios diz que exatamente nesse momento agora, nós estamos assentados juntamente com Cristo Jesus, à direita de Deus Pai. A direita fala sobre legado, sobre sucessão. Aquele que se senta à direita está para receber, na realidade, a transição da autoridade. Nós estamos sentados com Jesus. Engraçado, será que quando Jesus foi para a crucificação, que quando ele disseram, é o rei dos judeus, e aí mandaram fazer para ele uma coroa como um dos reis normais daquela época, ou ele recebeu uma coroa de espinho? É inverso. Aí, não é mais a minha vontade. Aí aqui o filho diz, não a minha, pai, mas a tua vontade. É duro, pai. Foi humilhado, começou dentro da sua própria casa. Antes de iniciar o ministério, os irmãos de Jesus chegou para eles. Vai ler o evangelho. Vai logo, Jesus, te apresenta logo. Vai ter a festa de casamento. Vai logo se mostrar. Tu não diz que tu não é o filho de Deus? Mostra logo o teu poder, os teus talentos. A festa de casamento é um ótimo lugar. Eu estou parafraseando, tá? Mas isso está escrito lá, né? Vai se mostrar no casamento. Jesus diz, não é chegado o meu tempo. E aí a gente vê que depois Jesus vai para a festa de casamento e ali acontece o primeiro milagre de Jesus, onde ele transforma a água em vinho, né? E ali a gente vai vendo que o reino, e aqui
profeticamente, né, é o cordeiro. Né? Foi tosado, ele foi moído. Diz que foi do prazer de Deus, o agrado de Deus, moer a carne de Jesus naquela cruz, para que através das suas feridas, das suas machucaduras, nós fôssemos curados. E cura, querida, transcende a uma cura física, mas uma cura emocional. Eu não sei o que tem te atormentado a tua mente, que condenação do inferno, porque quem te condena e sopra condenação sobre os teus ouvidos não é Deus. Eu não sei que pecado você cometeu na sua vida, se você se arrependeu, Deus não se lembra mais. Mas o Senhor diz, aí Satanás vem todo dia nos teus ouvidos, santarrona, santarrão, pensa que não sei o que tu fizeres? Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de fazer o que Jesus fez. Ele não se sentou no seu reino com um cetro e uma coroa majestosa, escarlate. Mas ele sentou em um lugar de humilhação. Foi humilhado, foi rejeitado. Ele era o maior de todos. E quando ainda estava já caminhando, meu tempo já acabou, e eu vou encerrar aqui, eu quero fazer uma oração. Já estava, era o último momento que Jesus teria com os seus discípulos. Marcos diz, Jesus ansiou fervorosamente no seu espírito em sentar-se com os seus discípulos à mesa. Era a última refeição, era o último momento que ele iria compartilhar as informações mais importantes com os seus discípulos. E ali entre eles ainda houve treta. Quem que vai ocupar o lugar dele? Quem que é? Eu quero a liderança, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, era só naquele tempo lá dos discípulos de Jesus. Porque nesse tempo não existe isso. É um trem de um povo querer Ô Jesus, uma exposição. Não te exponha se Deus não te expor. Fica onde Deus te plantou. Eu precisei voltar, meninas, a esse lugar e reconhecer. E pedir perdão. Pedir perdão, porque por muito tempo eu acredito que meus pastores, eles nunca deixaram de ser meus pastores. Foi a minha eterna pastora aí, pastora Julieta, pastor Adenor, minha família, viram meus filhos crescerem, gente. Né, Rô? Nossos meninos pequenos, né, Rô? Hoje já tudo grande, casado, né? Que coisa feia que eu fiz. E eu fiquei pensando, o Espírito Santo, quantas vezes pensou, o que é que eu fiz? Que coisa feia, filha. Volta. Se arrepende. Porque eu não tenho como derramar vinho novo em odre velho. Não tem como descer azeite novo, sabe? Em vaso roto. Então, talvez você não esteja vivendo o que Deus tem para você, porque você está ocultando algo de orgulho. Eu não sei. Pode ser da sua família, de onde você saiu. Pode ser de um irmão. Pode ser de um trabalho. Pode ser de uma igreja. Eu não sei de onde que é. Mas eu expus aqui, falei, rasguei o meu coração. Se não faz sentido para você, amém, mas se faz. E aí Jesus, ele vem nesse reino com uma bacia e uma toalha. Que fala de humildade. A água que limpa a nossa sujeira, mas uma toalha de humildade. Ele não precisava disso, mas humildade, né? Então, o caminho para a libertação, queridas, é a humildade. Deus resiste, Tiago 4, de 6 a 10. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Bruno, será que tinha como a gente pôr um louvor aqui? Pode ser? E aí o Espírito Santo disse, filha, pede para colocar aquela música Mais Perto Quero Estar. Pastora, a gente cantava direto quando ia para os velórios. Lembra? Ô, gente, não é, irmã? Já cantei, é porque eu cheguei atrasada, tá vendo? E o Senhor disse, mais perto quero estar. Eu queria que diminuísse um pouquinho a luz. E eu fui pesquisar, a Arlene sabe melhor, a menina sabe melhor do que eu, Arlene, a história dessa música, você sabe, amiga? Não sabe? Eu fui pesquisar, porque a gente, quando ouve essa música, a gente lembra de quê?
Normalmente que a gente for a algum velório, que canta ali, que as pessoas estão quebrantadas, né? Mais perto quer estar. E eu fui pesquisar a origem dessa música. E essa mulher que escreveu essa música era uma inglesa. E ela morreu muito jovem. E diz que ela teve uma vida muito difícil, mas ela era uma poetisa, gostava de escrever. E num dos momentos muito desafiadores da vida dela, ela escreveu essa canção. E eu fiquei tão maravilhada, gente. O que foi que Deus soprou no coração dela para que ela escrevesse essa canção? É baseado naquela passagem em Gênesis, quando Jacó vai para o deserto. E ali Jacó recosta a sua cabeça sob a pedra. E Jacó ali naquele lugar tem um sonho. Subindo as escadas, né? E ali a gente sabe que Jacó, o seu pai, já tinha uma aliança com Deus. Mas deixa eu te falar, filho de cristão não é cristão? Marido de cristão não é cristão? Mulher de cristão não é cristão? O pai de Jacó conhecia Deus. O pai de Jacó tinha uma aliança com Deus. E naquele sonho que Jacó ali tem, ele estava indo ao encontro e ela fala de buscar a presença de Deus. E naquele encontro ele descobre que ele não tinha uma aliança com Deus, mas Deus tinha uma aliança com o seu pai e os seus antepassados, porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de legado. Pode pôr, Bruno. Amém? Ah, tá. Eu quero fazer um convite. Né? Então eu queria te convidar a você fechar um pouquinho os seus olhos, sabendo de onde vem essa canção, para você pensar um pouquinho. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, faz descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Amém. Amém. A hora já tomei 5 minutos, mas o que eu quero finalizar de verdade, eu vou passar aqui para a pastora Hilton, nós vamos orar. É que, na realidade, o que eu falei, o mundo, queridos, nos oferece 2 reinos. Governo. Nós temos 2 possibilidades. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar, se relacionar com Adão e Eva. E aí, quando eles rompem a aliança com Deus, Deus diz assim: Adão, onde tu estás?
Não é óbvio que Deus sabia onde Adão estava? Deus estava perguntando para Adão: aonde está o teu coração, Adão? Deus sabia onde Adão estava. Sabe por que o Salmo 23 diz que o bom pastor, ele põe a sua ovelha sobre os seus ombros? Sabe por quê? Porque sobre os ombros, a ovelha está próxima da boca do pastor. Ela consegue ouvir a voz do pastor. Porque diz que a sua ovelha conhece a sua voz. Então, não há mais, existem reinos ilusórios, mas há um reino eterno. E o rei já foi coroado, amém? O governo está sobre os ombros de Jesus, não sobre os meus e não sobre os teus. Não construa, não queira algo que te leve tão longe, a ponto de você não conseguir mais ouvir a Deus. Não sobre os teus, quando eu tiro a coroa do ego e devolvo para o trono de quem ele sempre foi, a minha vida volta na realidade a andar no ritmo do céu. Porque o orgulho, como eu falei, ele veste uma falsa roupa da liberdade. E é um trono falso, aonde é construído pelo ego do seu e do meu coração. Amém? Então, eu quero orar, queria convidar, pedir para as intercessoras, as pastoras, eu queria convidar você aí onde você está para fazer essa oração. Deus é um Deus de movimento, Deus é Deus de reteté, Deus é Deus de línguas estranhas, mas Deus também se move na brisa suave e na mansidão. Então, eu quero que você intencionalmente feche seus olhos. Vai embora não, queridos. Não perde a bênção não, né? Eu quero orar, né? Então, que o Senhor, essa é a minha oração. Feche seus olhos, não olha para a direita não olha para a esquerda não. Você veio para a libertação? Você quer libertar? Eu estou com dúvida aqui se alguém quer libertação. Porque a palavra de Deus diz, né? Que não é o conformado. Não é aquele que está deitado ou sentado no seu trono do seu ego, mas é aquele que está revoltado. Revoltado com Deus? Não. Está revoltado com o que o diabo tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vai ficar passivo? Você vai ficar aí alheio? Ou você vai se levantar como uma mulher e um homem de Deus, e você vai ser esse instrumento para quebrar essas correntes que Satanás tem te encarcerado na tua alma, na tua casa, na tua família. Eu quero orar, que você possa orar em voz alta, ou se você quiser fazer isso aí só no seu coração, eu quero que você repita aí: Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti, nesta noite, neste culto de libertação, com o meu coração exposto, com a minha alma em silêncio, reconhecendo, Pai, que muitas vezes o orgulho morou e imperou em mim, que muitas vezes, Senhor, eu resisti à Tua voz, me defendi quando eu deveria me humilhar, levantei muros quando Tu querias derrubar, falei quando eu deveria calar-me, e eu julguei, Senhor, quando eu deveria apenas amar. Perdoa-me, Senhor. Perdoa o orgulho escondido nas minhas atitudes, a soberba que veste o meu coração de razão, e o ego ferido que não sabe pedir perdão. Lava-me com Teu sangue, Jesus. Quebra toda a altivez que me separa da Tua graça. Que Teu Espírito me ensine a descer. Porque quem se humilha, Senhor, diante de Ti e não dos homens, o Senhor exaltará. Eu abro mão, Senhor, da minha necessidade de ter razão. Eu entrego todo o desejo de controle, toda comparação, toda vaidade, toda raiz de independência, de autossuficiência. Senhor, eu reconheço que eu sou pó, que eu sou vaso, que eu tenho o que eu sou, vem de Ti.
Eu quero voltar a depender completamente de Ti. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. E mais que ouvir, eu quero obedecer. Cura, Senhor, o meu coração ferido. Quebra o orgulho que endureceu a minha alma. E planta em mim, Senhor, um espírito manso, ensinável e humilde. Espírito Santo de Deus, toma o lugar em mim. Reina sobre o meu orgulho. Vence, Senhor, a minha resistência. Seja hoje, um novo tempo em minha vida. Em o nome de Jesus. Amém. Você crê, queridos? Você crê, você recebe. Você não precisa sentir, você precisa receber no seu coração. E assim como o Senhor me instruiu, eu não sei se de repente o Senhor pode te instruir. Vem, pastora, que eu já entreguei, toma esse microfone aqui em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade. Talvez